E os personagens desse conto são o próprio narrador, o pai do narrador, que é o foco, o foco da narrativa é esse pai. É a relação, na verdade, o foco da narrativa é a relação pai e filho, ou aquilo que se imagina ser uma relação de pai e filho, né? Porque tudo é uma não relação, na verdade, né? Aparece a mãe, a irmã, o irmão, o fazedor da canoa, o padre, os vizinhos, os aparentados, os soldados, um conhecido, o cunhado, o neto do pai, né? E o personagem principal sempre, que é o narrador. E o tempo desse conto é um tempo psicológico, né? Mas tem até uma certa cronologia. Aquela que é a parte da vida do narrador, né? Que ele vai contando, né? Um espaço, né? E que ele vai, inclusive, ficando velho, né? Na narrativa, ele fica velho. O pai também vai ficando mais velho. Todo mundo vai envelhecendo, né? Mas é um tempo que é esse tempo é um tempo psicológico, né? E o espaço, ele pode ser definido, eu definiria como dois, né? Que é o espaço do filho e o espaço do pai. O do filho é o espaço da terra firme, e do pai é o não lugar. É o rio ou não lugar. Então, eu definiria como dois espaços, né? Que acontece a história. Que a gente... Nesse caso, eu tenho bastante dúvidas também, né? Acho que muitas interpretações podem ser feitas sobre, inclusive, o espaço, né? E as características... Agora, vamos partir para as características específicas do conto, né? Como referência intertextual, os neologismos, os regionalismos, as figuras de linguagem e a sintaxe diferenciada. Já vou começar fazendo uma leitura breve aqui do início, né? Que fala que nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam diversas pessoas. Aqui já fala, né? Nosso pai era um homem cumpridor. Né? Aqui já a gente vê uma adjetivação, né, do verbo, que é uma construção sintática diferenciada. Mais uma construção sintática diferenciada. Nosso pai nada não dizia, ele invertendo a ordem, né? Que nesse caso é um deslocamento, né? Que eu acho que causa uma certa estranheza, uma de leve, mas que nesse contexto faz todo sentido, né? Pela estranheza do texto como um todo. Estranheza que eu digo é o estranhamento mesmo, de questionamento nosso, né? Não que eu ache o texto de maneira alguma estranho. É mais contextual mesmo da própria obra, que traz essas coisas desconfortantes. E aqui algumas palavras que eu não conhecia, né, que eu vi pela primeira vez, por exemplo, como entestou, né, para falar da teimosia da irmã. Achei interessante, que é não sei, não sei se seria um neologismo nesse caso, mas é uma palavra, é um uso interessante para testa, né, uma derivação de testa, né, para virar uma teimosia, né? Para descrever uma teimosia, entestou. Fazendo ausência. Alguém que está fazendo uma ausência. Em vez de... Esse é um eufemismo, né? Na figura de linguagem de fazer falta, né? Fazer ausência. Ou de sair, né? A construção rio, rio, rio. Para justamente denotar essa... Até mesmo seria como essa terceira margem, né? O rio, rio, rio. O lugar, esse lugar, né, do rio. O demoramento,
Demoramento, eu vou até pegar aqui demoramento, essa palavra achei muito interessante. Demoramento. Onde está demoramento? Alumiado, né, que é um regionalismo. Bubuiar é um regionalismo. Estúrdio. Estúrdio, eu fui atrás no dicionário para ver que realmente é um regionalismo. Ele é uma palavra usada no interior de São Paulo e de Minas para designar estranheza. E tem uma construção bem interessante que é da mãe, né, que fala quando o pai resolve sair, né, e a mãe do narrador diz: você vai ou você fique, você nunca volte. Né, que achei interessante falar como se dirigiu ao pai, como se, você e você. Essa construção, né, assim, dessa sintaxe, ou esse uso da palavra de modificar. Com essa intenção fica bem marcado, se, você e você. Também achei bem interessante, decidiu, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente, dá uma elipse aqui do verbo, né? Decidiu um adeus. Achei também bem diferente. Também temos aqui o eufemismo aqui, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses, os anos, sem fazer conta do seir do viver. Seir do viver, que é tipo um eufemismo para morrer, né? Talvez seir do viver ou morrer, ou no caso, como o pai praticamente tendo saído para virar um ermitão, para ficar nesse lugar, né? Eu fiz as anotações no papel, mas eu queria sempre estar com ele aqui, porque toda vez que eu olho, eu encontro coisas novas. Que mentira por verdade também, né? Eu gostei muito que são antônimos, eles usam muito essas marcações. Mentira por verdade. Diz que disseram, chuvas que não... Esse diz que disseram não, mas aqui, ó. Mentira por verdade, chuvas que não estiavam, chuvas que não paravam, né? Mas é a chuva e a estiagem, né? Que são dois contrapontos. Só fiz que fui, só fiz que fui lá. Só fiz que fui lá, vírgula, que fui lá. Eu achei também bem interessante essa construção sintática. E mais um eufemismo de abreviar com a vida para falar da morte. E muitos usos, né, que ele faz dessas construções sintáticas diferenciadas, neologismos, regionalismos e figuras de linguagem, né? E o referencial intertextual que eu achei no texto foi com questão de Noé, né? Da Arca de Noé. Uma intertextualidade com a Bíblia, né? Que tem a história de Noé, que tem a barca, mas nesse caso a canoa, né? A canoa era de um só. E agora a gente vai para os significados possíveis do que seria a terceira margem. Nesse caso, assim, antes de vir para essa parte, eu queria... Isso a professora não pediu, mas eu achei interessante de pensar numa perspectiva além do pai, né? Que é a questão da mãe. A mãe aparece até... Achei que até aparece bastante. Que ele diz que a mãe era quem regia, né? A primeira referência, que é a mãe que na verdade... dava conta de tudo, né? Ali, parece. A mãe era quem regia, que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. E o que o pai daí mandou fazer a canoa. A mãe aparece depois, como esbravejando, né? Que ela
mas persistiu. Nossa mãe, a gente achou que ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: você vai, você fique, você nunca volte. Foi bem enfática aqui, a mãe. E aqui depois parece que a mãe, nossa mãe vergonhosa, se portou com muita cordura, né? Então ela parece que ela tinha que continuar a vida, independente do que o pai fez, do pai ter ido. E ela conseguiu dar conta, né? Ela tinha que dar conta. O homem foi e ela ficou. E tinha as crianças, aí ela tinha que fazer coisas, aí ela mandou. E mesmo assim ela cuidou dele. Ela sabia que o pai dele, das crianças, estava lá e deixava comida, as coisas meio mais fingindo que não sabia, né? Justamente talvez para não esmorecer. Eu entendi isso, né? Que ela, o sentimento que me passou foi que a mãe tinha que segurar a onda lá. Olha, e eu me identifico com a mãe, né? Tem que segurar tudo para dar conta. E ela, nossa mãe, ele diz aqui, bem característico, nossa mãe muito não se demonstrava. Ela fazia assim, para não trazer talvez essa carga pesada de ter sido deixada com os filhos. E ela mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. A mãe mandou, né, trouxe o irmão dela para ajudar. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Se preocupou com a educação dos filhos. Incumbiu o padre que um dia revestisse em praia de margem para conjurar e clamar nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. E ela ainda tentou trazê-lo de volta. E não deu certo. Essa mulher tentou de tudo, gente. Eu fiquei com pena dessa mulher. E aí depois ainda tem a mãe aqui, que, além de tudo, uma vida talvez tenha sido bem triste, né? Que a irmã se casou, nossa mãe não quis festa, né? Eu acho que nunca foi algo que tenha sido feliz para ela. Já o filho, ele tentou, porque transpareceu que foi que ele tentou dar conta desse pai, né, na cabeça, né? Tentar resolver a relação, nunca esquecendo do pai e talvez se abdicando, inclusive, da vida que ele poderia ter, mas ele decidiu não, por conta do pai, resolveu ficar, né? Ele resolveu ficar, os irmãos saíram, a irmã casou, foi para a cidade, a mãe também ficou velhinha e foi morar com a filha, e aqui a mãe de novo, né? Estava envelhecida, nossa mãe terminou indo também para a cidade, né? Para residir com a minha irmã, ela estava envelhecida. E eu acho assim, nesse ponto de vista, me parece que o pai pôde fazer isso, né? O que eu entendi, o que o texto me passou foi que é uma coisa assim que o pai pôde fazer, né? Ele pôde sair e a mãe deu conta de tudo e ela ficou. E ela ficou. E a revelia dele ter saído o motivo a gente não sabe, né? Mas também parece, né, que fica um vazio quando o pai sai. Será que isso também tem a ver com... Eu posso, talvez, como muitas crianças, até mesmo no Brasil, crescem sem o pai, uma ausência, né, de uma mãe que faz tudo, que dá conta, né? Muito custo. E talvez todo mundo tenha um vazio, né? Quem vive essa relação aí e pode ter um vazio dentro de si que não resolve, né? Fim da parte 2.